Muito boa noite, queridos amigos telespectadores da Rede Século XXI. Estamos ao vivo, começando mais uma vez o programa Eclésia, como de costume. Toda terça-feira a gente se encontra, né, nesse horário. É um encontro que a gente já está acostumado. Aí a maioria dos nossos telespectadores ficam aí esperando ligadinho o programa Eclésia para a gente conversar sobre catequese, história da igreja e outros assuntos relacionados à doutrina católica. Esse é o objetivo do programa Eclésia, um programa de catequese, um programa onde a gente quer falar sobre o que a igreja pensa. Não estamos aqui para defender a nossa ideia e nenhuma ideologia. Nós queremos apenas repetir o que a igreja ensina e está bem documentado esse ensinamento da igreja no tripé da fé católica, que é a própria palavra de Deus, a tradição e o magistério. E para que isso aconteça, a gente tem a presença aqui do Padre Guido, que sempre trabalha conosco, nos ajuda dessa maneira. Padre Guido, boa noite, bem-vindo mais uma vez. Boa noite, Eric. Boa noite, prezados amigos telespectadores. Sempre com muita alegria estamos aqui à vossa disposição, ajudando a conhecer e a compreender e aprofundar a doutrina cristã. Hoje quero dar um abraço especial aos queridos seminaristas do propedêutico do Seminário Rogacionista de Bauru, São Paulo, como também às irmãs concepcionistas franciscanas da cidade de Piratininga, que não perdem nenhum dos nossos programas. Meus irmãos, estamos aqui à vossa disposição. Durante a semana, dedico com tanta alegria o meu tempo para responder a tantas perguntas que os senhores mandam e continuam enviando, porque acredito muito naquele antigo e sempre válido provérbio que afirma que o amor aumenta através do conhecimento. Quanto mais conhecemos também a doutrina cristã, mais amaremos e nos sentiremos contentes de, como se diz na gíria, de vestir a camisa do time de Deus. É verdade, Padre Guido. E a gente se esforça para isso. Aqui o Padre Guido toda semana nos ajuda aqui no programa Eclésia. Esse é o objetivo, então, do programa Eclésia, um programa de catequese. Olha, o tema dessa noite, eu considero um tema difícil. Eu acho que é um tema que a gente tem que prestar bastante atenção para entender. E eu tenho a impressão, Padre Guido, que mesmo que a gente faça aqui um bom programa, uma boa conversa com o auxílio dos nossos telespectadores, é um tema que provavelmente a gente não vai se esgotar. A gente não vai falar tudo que diz respeito a esse tema nesse programa, pois é um tema muito extenso, muito rico. Nós vamos falar sobre o pecado original. Você sabe o que é o pecado original? Você sabe quais são as consequências do pecado original? E como é possível a gente ficar livre do pecado original? Esse é o tema do programa Eclésia dessa noite. Então, o pecado original. Como de costume, você pode ligar para a gente no nosso telefone, né? Você pode fazer a sua pergunta, sua interação por telefone, no 3871-9600. Liga aqui para a gente, deixa a sua pergunta, o seu comentário sobre esse tema do pecado original. 3871-9620, melhor dizendo, 19 é o código aqui da nossa região, né? A gente está na cidade de Valinhos, região metropolitana de Campinas, aqui no interior de São Paulo. Você pode mandar um e-mail para a gente também no eclesia@rs21.com.br, esse que o Padre Guido estava dizendo que durante a semana, nesse e-mail, nesse endereço no eclesia@rs21.com.br, são as mensagens que a gente recebe nesse e-mail que o Padre Guido responde durante a semana, tá bom, gente? Então, se você quiser uma resposta do Padre Guido, que de repente não dê tempo da gente responder aqui durante o programa, é só mandar esse e-mail. Acaba chegando para o Padre Guido, mais cedo ou mais tarde ele vai responder. E a gente tem uma outra ferramenta que a gente está utilizando bastante aqui nos nossos programas. Você pode mandar para a gente também o seu contato via WhatsApp, né? Esse aplicativo aí que está todo mundo usando. É só acessar o WhatsApp, é só mandar uma mensagem no WhatsApp no nosso número, que está aí na sua tela, 1999675-5600. É o número do WhatsApp aqui da Rede Século XXI, a gente está ao vivo, a gente interage então com a sua participação. Com um detalhe específico na noite de hoje. Você que ligar para a gente, você que mandar um e-mail aqui para a gente, no final a gente vai recolher, então, todas as suas perguntas, ou apenas a sua participação, porque hoje tem sorteio. Olha que legal, de vez em quando tem um sorteio, a gente tem um sorteio aqui hoje. Nós vamos sortear esse livro que vai aparecer na sua tela, tá aí, ó, com o tema, olha só que legal, um livro com o mesmo tema do programa Eclésia de hoje, O Pecado Original. Quem escreveu esse livro foi o professor Felipe Aquino. O Pecado Original, o que a igreja ensina. Então, todo mundo que participar aqui conosco vai concorrer a esse livro no final do programa. Você pode deixar o seu nome, olha, quero participar do sorteio, quero tentar ganhar o livro. No final do programa a gente vai fazer esse sorteio e aí você recebe aí na sua casa esse livro, O Pecado Original, que é o tema do programa de hoje.
Vamos lá, Padre Guido, vamos iniciar nossa conversa então sobre isso? Pois não. Porque o tema é interessante. Logo de cara, Padre Guido, para a gente entender, antes de eu fazer a pergunta para o senhor, o que é o pecado original, Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança, né, Padre Guido? Até aí está tudo bem. Ao criar a imagem e semelhança divina no homem, de repente a gente se depara com uma imperfeição, vamos dizer assim. Olha, a natureza humana, existe o pecado original. Padre Guido, o que será que deu errado? Deus criou a gente imagem e semelhança dele, mas alguma coisa deu errado, por isso o pecado entrou no mundo? Começa a explicar essa história aí pra gente. Olha, em primeiro lugar, Eric, e prezados amigos, telespectadores, tudo que Deus sempre fez e continua fazendo é obra boa. Também a obra-prima de Deus, que nós identificamos com a criação do homem e da mulher, feitos à sua imagem e semelhança. Isto é, Deus quis dar ao homem e à mulher algumas características que não deu para outros seres criados antes do homem. Por exemplo, nós temos a vida dos animais. Deus, conforme está relatado muito bem nas primeiras páginas da Bíblia, criou o universo, preparou o mundo, criou o céu e a terra, os animais, as águas, o sol, a lua, etc. Mas quando se tratou de criar o homem e a mulher, Deus disse aquela famosa frase: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E a pessoa humana é a imagem de Deus, porque tem a vida espiritual e tem também algumas qualidades que Deus não quis dar aos demais seres: a inteligência, a vontade e a liberdade. É claro que era um estado de vida maravilhoso, extraordinário, mas o homem acabou abusando destas qualidades, colocando-se numa ruptura, seja com Deus, seja também consigo mesmo, e hoje nós todos pagamos as consequências disso. O pecado original, meus irmãos, é a privação da santidade e justiça originais que Deus quis dar ao ser humano. Por que esta privação? Porque o relacionamento do homem diante de Deus não correspondeu ao desígnio de Deus. O homem quis ocupar, digamos, entre aspas, um lugar que não era dele. Nós notamos nas primeiras páginas da Bíblia, numa linguagem escrita, é claro, milhares e milhares de anos atrás, a instigação do demônio, na forma de uma cobra, de uma serpente, que chega a dizer exatamente para Adão e Eva: se vocês comerem, vocês serão como Deus. Por isso, a proposta do demônio é de ocupar um lugar que não pertence à pessoa humana. Entendi. Entendeu? Por isso, é aí que nós encontramos a queda, a desobediência e a ruptura de uma amizade com Deus. Hoje, nós, milhares e milhares de anos depois deste episódio, nós, é claro que pessoalmente não cometemos o pecado original, mas recebemos este pecado contraído, digamos assim, não cometido. É uma situação, um exemplo que poderia ajudar a compreender. Imaginamos que numa vertente de uma água puríssima, nós despejemos uma tinta oscura de uma qualquer cor. O que acontece? Esta cor não fica somente na vertente, mas continua e começa todo o caminho da água. Espalha, não tem mais onde parar. Sim. E, portanto, nós hoje herdamos esta culpa deste pecado cometido na origem da humanidade, com todas as suas consequências. Então vamos lá, vamos repetir isso aí, porque isso é interessante da gente entender. Deus criou o homem, imagem e semelhança dele. Sim. Né? Até aí, nessa criação, não existia nenhum pecado nessa criação. O homem não tinha nenhum pecado, tá certo, Padre Guido? Perfeito. No início de todos, né, de todos os tempos da criação.
Antes da gente continuar essa história, aí o senhor citou aí Adão e Eva, né? Adão e Eva, a gente encontra lá no início da Bíblia. Eu já faria uma pergunta para o senhor logo de cara. E a gente volta na questão do pecado original. A narrativa, Padre Guido, de Adão e Eva, como é que a gente deve ler essa narrativa? A gente tem que interpretar o pé da letra, é uma linguagem figurada. Como é que funciona a questão de Adão e Eva, Padre Guido? Usamos mais a palavra imagem figurada. É o sentido teológico do que aconteceu de verdade no começo da humanidade. É claro que não podemos usar a letra, a linguagem, o pé da letra. Nenhuma cobra nunca falou até hoje. Exato. E aqui aparece a serpente que fala. Sim. E tantas pessoas, quando se pergunta qual é o fruto que Eva comeu, logo responde a maçã. A Bíblia não fala de nenhum fruto específico. A palavra maçã não está lá, né, Padre Guido? Não existe, absolutamente. Né? Mas temos que entender essa linguagem figurativa que o homem desobedeceu a uma ordem de Deus. Então, em algum determinado momento da história, após a criação perfeita e bela do ser humano, que é a imagem e semelhança de Deus, ele cometeu o pecado, e esse pecado é o pecado da desobediência? É um pecado de falta total de respeito para Deus e também de desobediência. Por quê? Porque o homem aspirou a viver um estado de vida que não lhe pertencia. Isto é, quis estragar a hierarquia dos valores. Entendi. E vou dizer mais ainda, Eric, meus queridos irmãos, até o mesmo demônio, na imagem da serpente, carregava e carrega até hoje, na sua consciência, um pecado similar. Ah, é? Sim. É interessante se nós vamos abrir o último livro da Bíblia, o Apocalipse, no capítulo 12, no versículo 7, tem toda a história dos anjos que se rebelaram diante de um tema belíssimo que Deus havia apresentado para eles. Esse capítulo de Apocalipse não é aquele que fala, surgiu um grande sinal no céu, uma mulher vestida... É essa aí? Não. Lembra ou não? Fala de Miguel, tá, de Miguel ok. que foi escolhido por Deus para expulsar do paraíso, né, os anjos maus. O que aconteceu também com os anjos? Criados como seres puros, digamos assim, extraordinários, maravilhosos, espíritos perfeitos. Também eles foram submetidos a um limite, porque a hierarquia deve ser respeitada. Qual foi este limite? Não temos, digamos assim, um documento escrito. Temos somente algumas pistas. Inclusive, até neste livro que o Eric apresentou, está bem registrado este episódio, né? Uma pista para nós, digamos assim, digamos que lecionamos a teologia, que ensinamos o caminho, né, de Deus. Uma das pistas diria o seguinte, que Deus mostrou para os anjos o mistério da encarnação do seu Filho, que aceitaria a natureza humana, se tornaria homem como nós, menos no pecado, e que salvaria a humanidade. E em seguida Deus pediu para os anjos de adorar a Jesus. E foi aí que eles se dividiram. Aliás, a palavra Miguel tem tudo a ver com isso, né, Padre Guido? Miguel significa quem é como Deus. Por que os anjos se dividiram? Muitos anjos aceitaram de adorar a Jesus, outros pensaram, olha só, claro, Jesus é Deus, como Deus, nós devemos adorá-lo. Mas ele é também homem, e como homem é inferior a nós. E se rebelaram e foram castigados, sendo expulsos do céu. Aí que intervém o arcanjo Gabriel, quem é como Deus... Miguel, o senhor se confundiu. Miguel, o arcanjo Miguel, isso. Miguel, desculpa. Quem é como Deus, que foi encarregado por Deus de expulsar estes anjos maus. Agora, os anjos maus, que nós identificamos como demônio,
não podendo nunca mais descarregar-se contra Deus, se descarregam contra a obra-prima de Deus. Peraí, Padre Guido, vamos devagar. Eu falei, gente, o assunto hoje é difícil, hein? Vamos com calma aí para a gente entender. Vamos prestar bastante atenção. O senhor começou a falar do pecado original. Sim. Aí o senhor fez uma comparação com o pecado angelical, vamos dizer assim, de natureza angelical, Sim. que são aqueles anjos que se rebelaram contra Deus. O senhor está citando aí o exemplo de Miguel, que aliás Miguel significa quem como Deus, quem pode ser como Deus. Exato. E Miguel então foi fiel, continuou fiel à criação divina, e alguns anjos se rebelaram e aí deu origem então o que a gente conhece como os anjos caídos, os demônios e tudo mais. Sim. O senhor está querendo fazer uma comparação entre o pecado dos anjos com o pecado Sim. original, Padre Guido? Exato, para poder entender melhor que o pecado de Adão e Eva, Sim. que era aquele de ser como Deus, foi exatamente o mesmo estilo de pecado dos anjos, Ah, que entendi. quiseram rebelar-se porque eles queriam ser superiores até o mesmo Jesus. Entendi. Por isso, este pecado que nós chamamos de soberba, de pecado de, digamos assim, de uma desobediência a uma hierarquia de valores também estabelecido por Deus. E o demônio, toda vez que hoje continua tentando a pessoa humana, faz de tudo para que o homem repita o mesmo tipo de pecado. Isto é, de colocar-se numa dimensão que não lhe pertence. Entendi. Então, olha, o pecado original, desde a origem, então, da raça humana, deixa eu ver se eu entendi bem, se o senhor me corrija. A narração de Adão e Eva, né, que é uma linguagem figurada, como o senhor bem já disse, não dá para a gente levar ao pé da letra a narração de Adão e Eva, mas é uma linguagem figurada para dizer que em determinada época da história, no início da história humana, o pecado entrou no mundo, certo, Padre Guido? Exato, porque o homem não soube manter o equilíbrio das virtudes que Deus gratuitamente lhe deu. E ao se deixar, então, se levar pelo pecado, houve também uma figura externa, que é a figura do tentador, do demônio. Isso está presente, está claro, a linguagem lá figurativa da Bíblia é a serpente, mas fomos tentados pela ação demoníaca, né, Padre Guido? Exato, e esta ação demoníaca que aconteceu no pecado original continua até no dia de hoje. Entendi. Mesmo que nós hoje possamos dizer todos somos batizados, o pecado original foi cancelado, etc., mas as consequências ainda até hoje nós carregamos. Entendi. O demônio continua a sua ação. Claro que se nós falamos de uma coisa desta, devemos, porém, estar cientes que a graça de Deus não fica de lado, não. Intervém também a graça de Deus, que faz de tudo e nos ajuda para poder ganhar do demônio. Mas as ciladas do demônio estão sempre presentes no pecado que nós chamamos hoje de atual. Entendi. Então, olha só, para que a gente fique bem por dentro do que a gente está fazendo aqui. No início do programa, que a gente está nessa primeira parte do programa, a gente está tentando entender o conceito de pecado original. Porque na sequência a gente vai entender, olha, aliás, eu vou fazer essa pergunta para o Padre Guido já já. Todo mundo tem um pecado original? E se todo mundo tem um pecado original, que culpa tem a gente? Né? Por que carregamos essa culpa, sendo que a gente já nasce com ela? Vamos entender melhor isso. Na sequência do programa, a gente vai entender como que faz para a gente ser livre desse pecado original. E o Padre Guido tem uma coisa especial para ensinar para a gente ainda nesse programa, quatro pontos de vista, 4 maneiras de se enxergar e discutir o pecado original. Né? Aliás, Padre Guido, a gente conversava aqui um pouquinho antes do programa começar, o Papa Bento XVI, ele tem um pensamento interessante sobre o pecado original, porque ele dá muita importância para isso. O Papa Bento XVI, por exemplo, em determinada ocasião, disse que se a gente não entender bem a questão do pecado original, todas as outras coisas do cristianismo podem ser confusas, porque o pecado original é a base para a gente entender a relação do homem com Deus, inclusive a redenção de Cristo. Exato. Quer dizer, é importante, né, Padre Guido? Inclusive, Eric, até na linguagem litúrgica do Sábado Santo,
naquela noite da Aleluia. Aquela vigília pascal? Vigília pascal, exato. A liturgia usa, falando do pecado de Adão e Eva, em língua latina, o felix culpa, culpa feliz. Por quê? Porque onde houve o pecado, houve uma abundância da graça de Deus. Entendi. Portanto, Deus que conhece até os nossos limites, mesmo com a queda, digamos assim, de Adão e Eva e com os nossos pecados frequentes, sempre intervém com a sua misericórdia e por tão grave que possa ser o nosso pecado, será sempre inferior à misericórdia divina. Você pode continuar ligando no telefone que está no seu vídeo, mandando o seu e-mail, ou também o WhatsApp, que daqui a pouquinho a gente põe aí nossa mensagem, nosso número de novo do WhatsApp, já está colocando para a gente aí a produção. E no final do programa você vai concorrer a um livro que tem tudo a ver com o tema que a gente está dizendo. Está aí, ó, O Pecado Original, escrito pelo professor Felipe Aquino, O que a Igreja Ensina. Né? O título do livro é o mesmo título do tema aqui do nosso programa hoje, O Pecado Original. Mas, Padre Guido, antes do senhor ensinar todas essas outras coisas que eu disse aqui, que o senhor ainda vai contar para a gente, por exemplo, por que a gente tem culpa até hoje, como faz para a gente ser livre do pecado original, enfim, tantas outras curiosidades sobre isso, queria fazer uma pergunta para o senhor. A gente não aprende, a igreja não ensina assim, que o salário do pecado é a morte, né? Eu perguntaria para o senhor, se não tivesse entrado no mundo o pecado original, não haveria morte? Exato. São Paulo define em língua latina o que você acaba de dizer agora, stipendium peccati mors, isto é, o salário, a consequência do pecado é a morte. A morte entrou no mundo por causa do pecado. Se o homem não tivesse pecado, ao término da sua caminhada aqui na Terra, limitada também a um determinado número de anos, etc., teria passado para a vida eterna sem a experiência da morte. Mas será que isso aconteceria até fisicamente, Padre Guido? A gente teria uma, vamos dizer assim, uma carne que não teria encontro com a morte? Olha, nós sabemos que a morte entrou no mundo por causa do pecado. Certo? Sabemos que Adão e Eva constataram, foram as primeiras pessoas, quando viram o corpo de Abel sem vida, foi aí que, diríamos em termos modernos, caiu a ficha. É aí que eles se conscientizaram das consequências da besteira que tinham feito. Porque Deus, repito, não criou a morte. Teríamos passado para a vida eterna numa maneira parecida, digamos, como Nossa Senhora. Ah, entendi. Aliás, nós falamos semana passada, né, muito bem de Nossa Senhora. Não esqueçamos, vale a pena repetir, que Maria, aí, por um privilégio especial, ela foi preservada da mancha do pecado original. Nossa Senhora, diferente do resto da humanidade, não teve o pecado original. Não teve, foi preservada em vista do evento extraordinário da redenção. Por quê? Porque no corpo dela se formaria mais tarde o corpo de Jesus. Legal. Por isso Maria foi preservada da mancha do pecado, foi concebida sem pecado, veio ao mundo e nunca, repito esta palavra, nunca pecou. Portanto, se acabamos de afirmar agora, se a morte entrou no mundo devido ao pecado, Maria, que nunca pecou, não merecia morrer. Por isso, ao término da sua vida, ela foi elevada para o céu com o seu corpo já glorioso. Podemos dizer que teria sido a mesma coisa para cada um de nós se Adão e Eva não tivessem pecado. É interessante a gente pensar dessa maneira. Aliás, o Padre Guido falou aqui muito bem sobre o que a igreja ensina sobre esse, que é o dogma de fé, né, Padre Guido? Exato. Sobre esse, o senhor acabou de explicar sobre a questão que Nossa Senhora não foi concebida com pecado original, né? Sim, que o senhor ia foi dizer? o Papa Pio IX, no ano 1854, que definiu o dogma da Imaculada Conceição. Beato Papa Pio IX. E o saudoso Papa Pio XII, no ano 1950,
definiu a quarta grande verdade de fé a respeito de Maria, exatamente a sua gloriosa assunção ao céu, com o corpo e a sua alma. Por quê? Porque nunca tinha pecado. E é sempre interessante, a gente sempre comenta isso aqui, né? O Papa Pio IX, o Beato Papa Pio IX, em 1854, decretou oficialmente o dogma da Imaculada Conceição, que o Padre Guido acabou de explicar. Nossa Senhora foi concebida sem o pecado original, foi preservada, né, Padre Guido, da mancha do pecado original. 4 anos depois disso, apenas 4 anos, em 1858, Nossa Senhora, então, resolveu se revelar, aparecer a Santa Bernadette. A gente está falando aqui da história de Nossa Senhora de Lourdes. Lá na cidade de Lourdes, Nossa Senhora então apareceu a Santa Bernadette e ela se apresenta como, Padre Guido, que ela se apresenta naquela ocasião? Como Imaculada Conceição. Ela diz, né? Ela disse, Je suis l'Immaculée Conceição, disse para Bernadette Soubirous. Eu sou a Imaculada Conceição. Mas, sendo que você, Eric, lembrou este episódio muito famoso e belo, né? Não esqueçamos, porém, que 23 anos antes, no ano 1831, Nossa Senhora, aparecendo sempre lá na França, para outra grande santa, Catarina Labouré, mandou fazer aquela medalha que depois chamou-se Medalha Milagrosa de Nossa Senhora com as mãos abertas, e ao redor da medalha, Nossa Senhora mandou escrever esta frase: Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Isto é, 23 anos antes da proclamação da verdade, o dogma de fé, Maria já estava presente no mundo através desta medalha, com escrito Maria concebida sem pecado. Muito bem, muito interessante esse aspecto também sobre a vida de Nossa Senhora. É muito difícil falar sobre o pecado original se a gente não lembrar do episódio que aconteceu com Nossa Senhora, porque ela foi, como a gente está dizendo, preservada da mancha do pecado original, né, Padre Guido? Exato. Inclusive, a gente está dizendo isso porque a gente vai para o intervalo daqui a pouquinho, mas na segunda parte do programa eu vou pedir para o Padre Guido explicar que existem algumas correntes, né, cristãs fora da Igreja Católica que não pensam exatamente isso sobre Nossa Senhora. O Padre Guido vai explicar para a gente o que a Igreja pensa, a gente disse até agora, né? Na sequência, o que outras denominações cristãs pensam sobre isso também. Você vai se surpreender, talvez uma informação que é bem curiosa. Bom, como eu disse, a gente vai dizer ainda sobre outros aspectos do que a gente está conversando, falando mais sobre as consequências do pecado original, como é possível ser livre do pecado original. E o Padre Guido vai fazer uma explicação bem interessante. Você não pode perder, você não sai daí, né? Você não pode perder, que daqui a pouquinho a gente vai para esse intervalo e na sequência a gente vai voltar. O Padre Guido vai explicar 4 maneiras de se enxergar a abordagem do pecado original durante a história. 4 personagens, 4 momentos históricos de se enxergar isso. E que tudo isso tem a ver com a doutrina da Igreja Católica? Qual dessas quatro correntes, vamos dizer assim, de pensamento, condiz com o que a Igreja Católica ensina? Você aproveita esse intervalo, liga para a gente. Está aí o telefone na sua tela, 19 3871 9620, ou então manda um e-mail no eclesia@rs21.com.br. Para o WhatsApp, você pode mandar também para a gente no número 99675 5600. Está aí o número. Agora, é importante que você que manda mensagem via WhatsApp, que você coloque o seu nome e a sua cidade. Senão a gente não tem como saber. Não esqueça de colocar o nome e a sua cidade. Lembrando que no final do programa a gente vai fazer um sorteio desse livro que vai aparecer aí na tela, O Pecado Original. Todo mundo que mandar para a gente vai concorrer a esse livro no final do programa, tá bom? A gente vai para o intervalo, não sai daí, aguenta um minutinho que depois a gente volta falando sobre tudo isso aqui que a gente combinou. A gente volta já já, aguardem.